Eu sou Bianca Zimmermann, cirurgia dentista, especialista, mestre e doutora em odontopediatria, professora do curso de odontologia e do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. E hoje vou conduzir o programa Saúde em Foco sobre uma temática bastante emergente nos dias atuais, que é o impacto nacional e internacional das ferramentas digitais na assistência e no ensino em saúde. Para que nós possamos debater sobre esse tema, nós temos dois convidados que são experts no assunto, a professora Vânia Fontanella. Seja muito bem-vinda, professora Vânia. A professora Vânia é cirurgia dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e radiologia odontológica, mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e doutora em estomatologia clínica e atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, a ABENO. Então, certamente poderá compartilhar muito conhecimento conosco, a respeito do tema. E também temos o professor Gustavo Nogara Dotto, que é cirurgião dentista, mestre e doutor em radiologia odontológica, atualmente chefe da unidade e-saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, onde também é docente e coordenador do projeto CT de Bem. Seja muito bem-vindo também, professor Gustavo. Então, nós gostaríamos de iniciar falando um pouquinho sobre o ensino. E, professora Vânia, nós já percebíamos uma tendência do ensino caminhando para o ensino híbrido, nesse sentido, a odontologia já manifestava alguns movimentos, mas com a pandemia aumentou muito o uso das ferramentas digitais no ensino. E aí eu lhe pergunto, o ensino híbrido já é uma realidade? Bom dia Bianca, professor Gustavo e a todos que nos assistem. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando sobre esse tema que tem sido um tema muito presente na vida de todos os envolvidos com o ensino. É preciso deixar claro de início que o ensino híbrido, ou o que a gente conhece em inglês como blended learning, ele já ocorria assim antes da pandemia, Significa a combinação entre o ensino presencial e o online, Só que isso acontecia numa proporção limitada, inclusive por legislação, Então, alguns conteúdos eram destinados à utilização online. A pandemia nos colocou muito subitamente frente a essa necessidade. Então, a urgência de retomada das atividades de ensino fez que todos nós tivéssemos que aprender, e ainda estamos aprendendo muito, E pensando em como avaliar esses resultados. Sem dúvida que a tecnologia está nos permitindo, imagine se isso não fosse possível, Que situação que a gente estaria. Nesse sentido, eu também queria compartilhar com vocês uma fala de uma colega cirurgia dentista, também especialista e mestre em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, que atualmente reside em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e lá também atua profissionalmente. Então, ela vai compartilhar conosco um pouquinho da vivência prática dela com o uso das ferramentas digitais e também do quanto essas ferramentas impactam em outras áreas da vida dela lá. Então, vou convidar vocês a escutarmos a fala dessa colega. Bom dia, meu nome é Lilian Silveira, eu moro em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, e eu estou dando um pouco do meu relato de como é a telemedicina e a teleodontologia por aqui. Aqui a parte de medicina e de odontologia é um pouco diferente, porque a gente tem muito contato com os técnicos antes de entrar em contato com os dentistas e com os médicos. Então, hoje em dia, principalmente por causa do Covid, vocês podem ver que eu estou com a máscara no pescoço porque é mandatório. A gente está dentro de prédio com máscaras.
E a gente aqui usa muito a telemedicina, principalmente agora na época de Covid, porque toda a parte de diagnóstico e anamnese, hoje em dia é feita por telefone. Não só médico dentista, como também veterinário. Veterinário, você tem que levar o bichinho no veterinário, a gente normalmente liga antes, faz toda a anamnese antes para depois você deixar os nossos bichinhos lá. Então, isso funciona muito bem. Não temos muito problema com liability, muito pelo contrário, a gente acessa que está autorizando o tratamento por vídeo ou telefone e o tratamento é feito como se a gente estivesse realmente no local. Outra coisa que tem diferente, que é uma experiência que eu tenho aqui, é que eu, como dentista, aqui trabalho no laboratório de prótese. E o nosso laboratório de prótese faz planejamento e implante com tomografia. E a gente faz a teleodontologia com os dentistas. Eles mandam para a gente tomografia, os modelos, a gente usa o software para fazer todo o planejamento de como colocar os implantes e depois a gente dá acesso remoto aos dentistas para poder verem o planejamento e modificarem com a gente, via telefone e via computador, o que é muito interessante, porque isso diminui grandemente o tempo que a gente gastaria para fazer esse tipo de planejamento. Isso tudo é parte de uma odontologia digital que está cada vez mais divulgada e cada vez mais real para a gente por aqui. E eu acho sinceramente que esse vai ser o futuro, cada vez menos contato, coisas mais imediatas, ficar no conforto do seu lar para poder ter um diagnóstico. Isso tudo é muito, muito favorável, principalmente para quem tem criança. E eu posso dizer porque eu tenho 3. Então, bacana poder partilhar isso com vocês, esse pouquinho de experiência, e muito obrigada por me receber. Tchau. Então, a gente vê através da fala da colega que é uma tendência mundial, né? Talvez alguns países um pouco mais à frente em relação aos outros, e que as ferramentas digitais não estão sendo utilizadas apenas no ensino em saúde, mas também na assistência em saúde. E aí, professor Gustavo, atualmente nós sabemos que tu estás coordenando a comissão de telemedicina do Hospital Universitário aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e nós gostaríamos de entender, né, como é que surgiu essa demanda e que tu nos contastes um pouquinho de como está sendo esse processo. Na verdade, quando a gente fala em telemedicina, a gente tem que entender que esse conceito, ele até relativamente, ele não é novo, né? Desde 2002, já existe resoluções, né, que amparam a telemedicina. No serviço público, geralmente, demora mais um pouco para a gente conseguir trilhar o caminho que o privado já vem trilhando há algum tempo, né? Se a gente pegar a teleradiologia, por exemplo, ela existe desde 2008. E até ela já tem uma nova resolução agora de 2014. E a telemedicina veio nesse mesmo caminho, né? E a pandemia deu uma força muito grande para isso, porque, como a colega relatou há pouco, não tem outra forma agora, né? Eu preciso tentar limitar o número de pessoas no presencial e eu preciso, ao mesmo tempo, manter a qualidade dos atendimentos e manter o contato com essas pessoas. O conceito de telemedicina é muito amplo, né? Às vezes a gente pensa que a telemedicina é só a teleassistência. A teleassistência é um braço dela, né? Na verdade, a gente já tem no Brasil há muitos anos a Rede RUT, que é um grande exemplo de teleeducação, né? que une os centros de ensino, né? Nos grupos de estudo por interesse, e é muito bacana, e ela existe desde a década de 90 também, e ela está cada vez melhor. A teleradiologia, né, e os softwares de PACS, que são os softwares que nos permitem visualizar as imagens à distância, eles também já existem há algum tempo e são regulamentados desde 2008. A teleorientação, todos nós fazemos teleorientação, né? Teleorientação é uma conversa, né, onde tu esclarece alguma dúvida, pode ser de um colega, pode ser de um paciente,
No Covid, agora a gente fez um grande serviço de teleorientação aqui no Hospital Universitário, que foi o Disque Covid, que já está com mais de 10 mil teleorientações realizadas e deu uma grande força na notificação para a vigilância epidemiológica da região e também para o próprio Hospital Universitário, porque nós assumimos essa parte da notificação dos sintomáticos, né, e dos contatantes aqui dentro do hospital. Eu acho que o crescimento da teleassistência, principalmente pensando assim, vamos sonhar um pouco em um sonho que não está distante, que é o prontuário único, né? A gente tem um prontuário centralizado e aonde o paciente transitasse, tanto no serviço público como no privado, ele teria os mesmos dados disponíveis, né? E chaves de acesso que o próprio paciente poderia levar consigo, né? Para possibilitar ao profissional ver os seus exames, o seu histórico. Isso vai se tornar realidade. A gente vê movimentos do governo nesse sentido. Para a rede EBSER, que é uma rede com mais de 40 hospitais universitários e é uma rede que o USM faz parte desde 2013, a gente fez um primeiro teste agora com uma ferramenta chamada STT, que é uma ferramenta da Universidade Federal de Santa Catarina, e que o Estado de Santa Catarina já usa há algum tempo, e que ela é um sistema de PACS integrado a um serviço de telemedicina, de vídeo. O teste foi muito bom, um sistema bem compacto e funcionou muito bem. Então, provavelmente, isso vai vir para uso nos mais de 40 hospitais da rede. Essa é a perspectiva atual. Pensando no privado, a gente já tem no Brasil mais de 25, 30 sistemas de telemedicina nacionais, softwares nacionais, né? Então, no privado, esse mercado cresceu muito, né? E, basicamente, o que é um serviço de teleassistência? É um prontuário eletrônico com uma ferramenta de vídeo, né? E é necessário que não precisa gravar a consulta do paciente, né? Teleassistência, mas você tem que ter o registro de quando ela aconteceu. Esse registro tem que ficar preso ao prontuário eletrônico do paciente. Tentei resumir rápido, assim, porque eu sei que o nosso tempo é curto. Professor Gustavo, a gente tem uma pergunta de uma aluna da pós-graduação para ti, então vamos escutar. Olá, professor Gustavo. O meu nome é Elisa, eu sou aluna do mestrado profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana e eu gostaria de saber qual é o estado da arte da telesaúde no Brasil e se já existe alguma regulamentação, alguma legislação a respeito. Na verdade, o Brasil ele segue a tendência dos mercados europeu e americano, né? E aonde a telemedicina já é uma realidade há mais tempo. O mercado europeu e asiático usa muito a telemedicina, né? O mercado americano vem um pouco atrás, né? E os mercados da América do Sul e mercado africano estão um pouco mais atrás, né? Então a gente está gatinhando ainda, né? Em comparação aos que estão andando e aos que estão correndo. Mas a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2002 que já amparava a telemedicina para uso em áreas remotas, né? E de preferência após uma primeira consulta presencial. E nunca passar mais do que 120 dias sem fazer um presencial. Então tem algumas regras para teleassistência, né? Para teleconsulta tem algumas regras. Em 2018 veio um reforço, veio uma nova resolução do CFM para dar mais força ainda para a telemedicina. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo hoje, nós já deveríamos estar fazendo desde 2018, mas os conselhos regionais acharam por bem desacelerar um pouco, né? Só que a pandemia acelerou de novo, né? Então, a gente tem agora, além da resolução que já tinha sido aprovada em 2018, a gente tem, por exemplo, aqui no nosso estado, tem uma nota do CREMERS de março de 2020 que ampara o Brasil todo. A teleassistência e a teleconsulta, elas não estão ainda amparadas legalmente, né? A gente tem se feito muito teleorientação no período do Covid, mas o CREMERS foi um pouco além, ele deu um passo um pouco além ainda do CFM, ele aprovou a teleconsulta e a teleassistência durante a pandemia.
Uma pergunta que a gente tem que fazer é se isso vai ter volta, né? Se vai se voltar atrás, né? A minha opinião pessoal é que não, né? Porque as possibilidades que se abrem para esse mercado digital são muito grandes e é um mercado que ele é extremamente lucrativo para grandes empresas, né? Então, se a gente pensar por esse lado, ele, a princípio, não vai voltar, né? O que tem que se fazer, assim, o que não pode se abrir mão é da necessidade do presencial para começar o processo. E isso, na minha opinião, não pode se abrir mão, assim, mas o acompanhamento, principalmente em doenças crônico-degenerativas, que é a grande nova agenda, principalmente dos hospitais aí de grande porte, não tem como fugir dessa realidade, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é que se a gente usar esse tipo de ferramenta no ensino em saúde, a gente pode registrar o atendimento, registrar o momento presencial com o paciente e a gente pode, como a gente está fazendo agora, a gente pode transmitir isso para outro local onde tem a maior parte dos alunos nesse local. Então, a gente, com isso, inibe um pouco a necessidade de um grande grupo presencial aonde está o paciente, onde tem um risco, né, de quebra de protocolo de biossegurança, e aí a gente teria um grupo pequeno ali e teria um grupo maior em outro local, e eles teriam um revezamento e eles não perderiam um momento de prática, né? Isso é uma coisa que a gente tem que enxergar no curto e médio prazo que vai ter que acontecer também, né? Ambos os lados, né? Isso aí. Perfeito. Professora Vânia, e em relação ao ensino, nós temos uma regulamentação, o que existe atualmente em relação a isso? Bem, inicialmente nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, que ela estabelece, então, a possibilidade do ensino à distância como modalidade de oferta, tá? E também já permitia um percentual da carga horária dos cursos de ensino superior para ser ministrada utilizando recursos online, né, não presenciais. Também existe um decreto que traz disposições específicas. Obviamente que tratar de ensino à distância depende, em primeiro lugar, de qual nível de ensino a gente está falando. É totalmente diferente falar em ensino fundamental e pós-graduação, né? A gente tem, de uma maneira muito importante, na educação continuada, os cursos livres. Nós todos temos feito muitos cursos com uma facilidade enorme de instituições renomadíssimas no exterior, né, que nos ofereceram grandes possibilidades. Mas nós somos profissionais que estamos no mercado e que temos necessidade de aprimoramento. Então, nós temos uma motivação. Tá? Até onde nós podemos chegar, esta é uma pergunta que requer uma certa cautela, né? Isso depende. Vejam que foi recentemente liberada a proposta de abertura de cursos superiores da área da saúde na modalidade EAD, só não para a medicina. E eu me pergunto qual é a diferença entre medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, veterinária, como profissões da saúde, né? Nós temos hoje um conceito totalmente diferente de profissional da saúde. Nós temos as competências gerais e específicas que um profissional da saúde deve ter, né, que estão expressas nas diretrizes curriculares nacionais. E nós temos posicionamentos divergentes dos conselhos nacionais de saúde e de educação.
O Conselho Nacional de Educação liberou, inclusive, estágio na modalidade remota, né? E o Conselho Nacional de Saúde, nesse momento, compreende a dificuldade do momento epidemiológico, né? Mas ele não reconhece a modalidade de ensino à distância para os cursos da área da saúde como sendo adequado para atender todas as questões, né, de experiência no mundo real do trabalho, do desenvolvimento de competências para um atendimento humanizado, integral. Então, depende muito, né? O tipo de formação oferecida, a área de formação e quais os recursos disponíveis. Existem no mundo simuladores maravilhosos, né? Na própria área de medicina e enfermagem, simulam uma determinada doença e a resposta, né? Aquele dispositivo simula a resposta de um paciente se eu injetar uma determinada medicação ou outra. Isso é espetacular e é uma contribuição maravilhosa da tecnologia para o ensino em saúde. O que é difícil compreender é como formar um profissional da saúde totalmente à distância, né? Então, isso a gente precisa levar assim, reconhecendo as potencialidades da tecnologia, aprendendo a utilizá-las da melhor maneira possível, tá? Mas também com bastante responsabilidade em relação à qualidade do profissional que a gente estará formando. Então, esta é a minha resposta para o até quando podemos chegar, né? Até onde. Perfeito. Professora Vânia, nós temos uma pergunta também de um aluno da pós-graduação para você. Olá, professora Vânia, eu me chamo Alessandro, sou aluno do mestrado profissional em saúde materna e infantil da Universidade Franciscana e também sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, em Araguaína. E eu queria saber se a senhora poderia nos explicar a diferença entre o ensino remoto emergencial e o ensino à distância. Obrigado. Muito obrigada, Alessandro. Que bom ter você conosco nesse momento. A gente precisa conceituar, então, 3 situações diversas. Ensino à distância, modalidade de oferta, extremamente democrática, que permite o acesso a pessoas que estão em locais muito distantes do curso, que permitem que pessoas que trabalham possam fazer as suas atividades de ensino. Ensino remoto, ele significa algo que é parcial, mediado por tecnologia de informação e comunicação. Certo? Híbrido significa quando a gente mescla o presencial e o remoto. Tudo isso precisa ser considerado sob várias perspectivas. Por exemplo, ritmo, a frequência das atividades. Que abordagem pedagógica vai se trabalhar, né, nessas atividades online? O papel do estudante e do professor mudam muitíssimo, né? O aprendiz nesse formato remoto é muito mais responsável pela sua formação. E eu também gostaria de fazer um alerta do que está acontecendo em termos de planejamento, infelizmente, em algumas instâncias. 1.000 alunos, 1.500 alunos, com um único professor, com uma aula gravada e um robô para dar feedback. Por exemplo, corrigir redação. Então, tecnologia potencializa tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente tem de ruim. O que nós precisamos cuidar é para ter só coisas boas, para que a tecnologia só potencialize os benefícios. Espero ter te respondido, Alessandra. Eu acredito que sim, professora Vânia. Eu acho que é um tema bastante amplo,
né? Na verdade, essa nossa conversa, ela esclarece alguns aspectos, mas ela instiga, acredito que ela instiga o telespectador, né, a estudar mais, refletir mais sobre o assunto, porque a gente percebe que não é algo simples, né? Existem muitos aspectos a serem considerados e tudo isso precisa ser trabalhado com muita responsabilidade, né? Então, eu agradeço a vocês por terem compartilhado um pouquinho do conhecimento de vocês sobre o tema. Eu também gostaria de aproveitar, né, para convidar principalmente os profissionais da área de odontologia, mas também os profissionais da saúde para a 55ª reunião da ABENO, né, professora Vânia, que tem um tema muito relevante associado à nossa conversa de hoje, né, que é caminhos para uma aprendizagem significativa. Com certeza, nesse momento, haverão discussões mais profundas, né, sobre esse tema, sobre essa temática, que vão trazer mais esclarecimentos para que nós possamos atuar de forma segura no campo das ferramentas, da utilização das ferramentas digitais, tanto na teleassistência como na teleeducação. Então, eu agradeço a presença preciosa de vocês, né, trazendo todo esse conhecimento, e nós nos encontramos em um próximo Saúde em Foco.